Olá pessoal, tudo bem? Aula 38 do curso de Formação de Facilitadores da Metodologia IDM. Nesta aula nós vamos continuar respondendo perguntas e dúvidas. Pergunta de hoje: como você se tornou facilitador do IDM? Primeira parte: habilidade em análise e síntese, dislexia e comunicação. A primeira questão importante é que eu nasci com dislexia e eu tenho dificuldade de entendimento na comunicação, seja ela escrita ou falada. Para superar esta dificuldade, eu tive a necessidade de desenvolver a habilidade de análise e síntese. E o IDM é uma ferramenta de análise e síntese. De forma prática, quando eu preciso entender um texto, primeiro eu faço a análise do texto e em seguida eu faço a síntese, de tal forma que eu possa entender. Para quem preferir, aqui está um texto sobre o que é análise e síntese, fornecida pelo ChatGPT. Vamos mostrar um exemplo de como eu faço a análise e síntese de um texto. Este resumo do que é dislexia foi fornecido pelo ChatGPT. Desta forma, como está escrito, eu tenho muita dificuldade de saber ou entender o conteúdo informado. Então, eu faço a decomposição do texto em partes, cada parte em uma linha. Esta forma de representar o texto já me ajuda bastante para eu entender a maioria dos textos. Mas, quando necessário, eu faço mentalmente ou visualmente uma síntese com conexões lógicas de causa e efeito. Assim, eu consigo entender praticamente 100% do conteúdo informado. Em resumo, a análise e síntese é a estratégia que eu uso para entender o que é dito ou escrito e, assim, poder me comunicar. Neste exemplo em particular, a palavra aprendizagem não diz muito para mim, ou seja, ainda não está claro. Então eu pesquiso o significado de aprendizagem e assim eu faço novamente a análise e síntese para entender todo o contexto. No final de toda a análise e síntese, eu entendo que a dislexia é um distúrbio que dificulta a aprendizagem, mas não está relacionada com a inteligência e pode ser gerenciada. Por exemplo, usando a estratégia de análise e síntese, para poder entender e adquirir conhecimento e habilidade. Por isso, eu criei e uso o IDM, uma ferramenta de análise e síntese. O IDM atende uma necessidade minha. Eu aplico o IDM todo dia ou toda hora. Em função da minha necessidade, eu consegui adquirir maestria nas técnicas de análise e síntese. Esta maestria foi fundamental para eu conseguir ser um facilitador diferenciado em processos de tomada de decisão e gestão de conflitos. Em resumo, eu sempre digo para os meus clientes que, quando eu conseguir entender o conteúdo do workshop, então todos entenderão com clareza, eliminando conflitos e facilitando a decisão ou aprendizagem. As vantagens diretas do domínio das técnicas e ferramentas de análise e síntese são várias. Raciocínio lógico, principalmente as microconexões, clareza e simplicidade na comunicação com escuta ativa. E várias vantagens indiretas como gestão de conflitos, tomada de decisão, solução de problemas e gestão do tempo. Encerrando a aula 38 do curso de Formação de Facilitadores da Metodologia IDM. Nesta aula, nós apresentamos a primeira parte da resposta para a pergunta: como você se tornou um facilitador? E a primeira questão importante é que eu nasci com dislexia e precisei dominar as ferramentas e técnicas de análise e síntese. Hoje, como facilitador, eu apenas explicito o que as pessoas estão falando de forma simples, clara e visual, sempre aplicando as ferramentas de análise e síntese, que, em resumo, é a aplicação da metodologia IDM. São mais de 50 anos praticando, dia a dia, e mais de 30 anos aplicando de forma profissional como facilitador. Até a próxima aula.